Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo O Ofício da História e dos Novos Espaços de Atuação Profissional, da Zita Rosane Pozzani. E o texto já começa com algumas questões. A primeira é perguntando qual a função do historiador e quais os seus desafios dentro de um espaço como um museu, por exemplo. E aí, ao longo do texto, a autora começa a falar que quando ela se formou na universidade, só existiam dois locais onde o historiador poderia atuar. O primeiro era realmente na rede de ensino, dando aula, e o segundo era com pesquisas em uma universidade. Porém, nem todo mundo tinha a oportunidade de trabalhar com pesquisa. E recentemente isso vem mudando, porque foram abrindo novos espaços para os profissionais da área de história poder atuar. E aí, depois dessa introdução, a gente começa no primeiro ponto, né, que são a escassez dos profissionais de história nesses órgãos, e o Fred vai falar um pouquinho sobre isso. Com a análise do texto, a gente pode perceber que a principal crítica dela é em cima dos órgãos que, na visão dela, deveria se ter não só o historiador como um representante ou uma pessoa que tivesse ativa à frente daquele órgão, mas também na questão de esse profissional ele ser preparado para isso. E na visão dela, que ela passa no artigo, é que na época dela, na época da formação dela, isso não existia e na visão dela ainda não se aplica. Então, sendo assim, a função do historiador ou a profissão do historiador, ela ainda ficava muito restrita a certos espaços, como a Cláudia falou no início, que era no ensino da pesquisa e do ensino. A pesquisa baseada, como ela mesma cita, em fontes escritas, e na grande maioria das vezes só essas fontes eram levadas em consideração. Não se tinha uma análise de uma fonte podendo ser que ela fala, podendo ser algo estrutural. Geralmente era mais por conta de manuscritos mesmo, que eram registros feitos. Wendel? Em cima disso, do que o Fred falou, muitas das pessoas que saíam, quando iam para o museu, não tinham muitas práticas para lidar com tudo aquilo que vinha para ele. Tanto que muitos não aprendiam isso na faculdade, ou se aprendia, não levava muito em consideração. Aí quando saía, ia para esses órgãos, no museu, não tinha muitos profissionais acerca de qualquer trabalho. Aí nisso sobrava mais para o historiador ter que lidar e assumir tudo, essas funções que estava tendo uma carência de outros profissionais na área para poder ajudar ele. Assim ele não tinha foco no seu verdadeiro trabalho e tinha que fazer o trabalho de outros. E complementando um pouco esse ponto, como ela também cita no artigo dela, que muitas das vezes, pegando o gancho do historiador, ele não fazer a análise do objeto, do monumento, da estrutura que aquele museu tinha como acervo, o historiador se prendendo pela sua formação, como ele era, como era feita a sua formação acadêmica, ele não sabia lidar com a análise daqueles objetos, seja ele um artefato, seja ele um monumento histórico, seja ele outra coisa que tem no museu. Que é o que ela vem falar na página 207, né? Que, debatendo aqui nós três, a gente viu como uma crítica que a escritora do artigo faz para a área acadêmica, que o acadêmico tem pouco acesso a outras fontes, a outros meios de história,
que no caso ela fala sobre artesanato, ela fala sobre prédios, arquiteturas, e que a gente sempre se foca na questão dos arquivos, daquela questão da escrita, que seria como se você chegasse num escritório, num local de pesquisa, e te dessem duas pilhas, uma pilha de fotos e uma pilha de manuscrito, e o historiador sempre vai se voltar mais para o manuscrito. Ele acha, não é que a gente ache isso, mas que o nosso foco é mais para isso. E aí tem um outro ponto também que ela cita, que não é somente o que está escrito ali, né? Que a gente tem isso de se focar no que está escrito e esquecer quem escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo quando foi escrito e o que aconteceu para que aquele material chegasse até a gente. Então, acabamos nos limitando apenas àquilo que está na nossa mão e esquecemos de instigar, de fazer perguntas para poder abrir essa pesquisa e ter mais acesso. E a outra questão que ela fala também é que são poucos os historiadores que têm acesso ao trabalho no museu, e quando tem, eles são levados a fazer trabalhos que não são deles. Por exemplo, o profissional que estuda para trabalhar em museu, né? Se não me engano é museólogo o nome, na graduação dele ele tem aulas de história, aulas de arquitetura, até aulas de tecnologias e de ciências também. Enquanto o historiador não tem essas aulas, né? A gente tem a aula mesmo voltada para fontes históricas e coisas do tipo. E aí, quando você pega um profissional da história e coloca na função de um museólogo, como eu posso dizer, a explicação vai ser completamente diferente, as visões vão ser diferentes. Assim como você pegar um profissional de uma outra área e colocar no local de um historiador. A visão, por exemplo, o arquiteto, você colocar num cargo que deveria ser de historiador, a visão dele não vai ser histórica, vai ser arquitetônica, né? Ele vai te explicar a estrutura, por que é construído daquele jeito, e não a visão, por que aqueles povos construíram daquela forma. Acho que é mais ou menos isso. Complementando esse exemplo que tu deu, é realmente o que na prática a gente acaba fazendo. A gente se apega ao fato escrito e não se analisa com tanta... Como é que eu posso dizer? Não sei se é a palavra ideal, mas não se analisa com tanta dedicação as fotos, como a Cláudia deu o exemplo. Porque quando a gente vai olhar um monumento, a gente vê os registros, vê em que momento ele foi feito e fica preso nessa questão do escrito. A gente não analisa... como é que eu posso dizer? Não se faz uma investigação do porquê aquilo. A gente pega uma estátua, por exemplo, um garimpeiro. Aí a gente chega no garimpeiro, ao invés de a gente parar e olhar a estátua e ver o formato, para que lado ela está direcionada, a gente vai direto naquela plaquinha, ler o que está escrito, a gente quer saber o ano e quem construiu, mas não o porquê construiu, porquê que está direcionado para esse lado, porquê das cores, porquê do formato, porquê da altura. Aí acho que a gente se prende um pouco mais à data e a quem fez, e só o contexto ali do que estava acontecendo na época que foi feito, não o porquê foi feito, né? Tá? Acho que é isso, esse primeiro ponto. Essa primeira observação. Se identifica no artigo dela também que ele é muito uma crítica pessoal dela, não só aos métodos de ensino, mas também como é colocado em prática. Eu acho que é isso desse primeiro ponto. Assim, ela já começa o artigo dela basicamente da primeira pessoa, né? Ela fala, na época em que eu me formei, na década de 80, como se realmente a visão dela de como é feito o trabalho do historiador, de como o historiador é visto, de como a gente se forma, né? Que muitas vezes alguns professores têm a comodidade de te dar apenas trabalho, apenas artigos e coisas escritas para a gente trabalhar. Inclusive, eu acho que a disciplina de museus é bastante importante, né? Para a gente sair dessa área de conforto, procurar novos olhares, novas visões, novas formas de aprendizado, porque até para a gente ser um bom profissional mais à frente, né? Porque na escola mesmo, os professores são bem na comodidade de fazer sempre da mesma forma. O Enzo está avisando que ele travou.
Ele não travou a tela dele. Travou pra ti, Fred? Não, pra mim ele tá travado, mas se ele conseguir sair e entrar de novo. Travou. Daqui a pouco ele entra de novo. Os professores, eles são muito focados somente em passar exercícios e textos e nunca tentam pegar um aluno, levar para um local diferente, pegar um ônibus. Se bem que algumas vezes a escola não tem estrutura para isso, né? Exato. Mas pelo menos trazer imagens, alguma coisa do tipo, para não ficar nessa coisa de sempre só texto. Pegando esse gancho, que também é uma crítica que ela faz, que que a gente ainda vai chegar nesse ponto, mas só para não atropelar os momentos, isso que tu tá falando é até bom, porque não só essa disciplina hoje, como a gente tem um ensino de história, mas a gente já vê que ele abrange mais outras áreas, e ele tenta esclarecer justamente isso que ela criticava, porque o artigo é de 2008, então quer dizer, já tem-se 12 anos desde o artigo dela. Não é 2008? 2008? 2008. Pois é. Então, pelo que está escrito, até 2008 não se tinha, pelo menos eu acho que não teria essa disciplina que a gente está tendo hoje de museus. Então a gente já, como é que eu posso dizer? Desse período agora, desse momento, a gente já está saindo com uma outra visão. Acho que ela criticava, surgiu uma, como é que eu posso dizer? Surgiu uma análise para aí sim criar outras matérias que complementassem o ensino de história para o profissional que vai sair para pesquisa, que agora ele sai muito mais bem preparado, porque a gente, no caso, vai sair com essa outra visão de quando ir num museu ou algo do tipo, a gente não só analisar os fatos históricos escritos, mas sim todos os monumentos, estruturas espalhadas pelas cidades, outras coisas, os monumentos, as estruturas, o artesanato, como você citou, então tipo a cultura, então tudo isso hoje já está se ampliando essa visão. Aí eu acho que no final das contas a crítica dela lá em 2008, se tem ligação direta ou não, já surgiu um efeito. Sim, eu creio que a valorização da cultura, do modo de fazer artesanato, do modo de falar é bem importante. Não sei se vocês lembram que a gente foi numa comunidade, foi na Terra da Lua, inclusive, que eu perguntei para a diretora da escola, era uma feira de ciências, perguntei da diretora da escola como é que as crianças ficavam lá, né, como é que elas se posicionavam por ser indígenas, né? E muitas delas, a diretora falou que eles tinham muita vergonha disso, porque eles viam como uma coisa ruim, e que na escola eles tinham a disciplina da língua do Apixana, e eles não queriam aprender. Lembra que eles não queriam aprender porque eles não achavam uma coisa legal, assim, eles usavam essa expressão, não achavam legal. E aí eu acho que quando você vem com a valorização histórica, que aquilo ali é uma construção de anos para a cultura deles, história, até para a nossa própria história, eu acho que isso ajudaria muito eles a valorizar isso, porque se essas crianças não querem aprender o Apixana, daqui mais alguns anos, quando elas estiverem adultas, e as pessoas que estão ensinando que já estão mais velhas poderão morrer, poderão não estar mais aqui, vai ficar extinta essa cultura, e aí vai ser mais uma coisa que vai morrer e não vai ter relatos porque elas não gostavam, né? Exatamente. Porque é aquele negócio, eles vão, como é que fazer, cultuando esse desgosto pela cultura deles próprios, e vai se deixando morrer aos poucos, porque se eles não cultivam aquilo vai se perdendo. Quando a gente faz a análise do descobrimento, a gente vê que não é um descobrimento. Então vai se passando uma invasão. Então, assim, quando não se tem essa análise que deveria de um professor dentro da escola, no caso deles lá, preparado já com essa noção de repassar isso para os alunos, e os alunos, em vez de terem vergonha, terem orgulho, a gente já vê que em algum ponto houve uma falha. E daí se deixou criar essa visão errada.
Não só parte deles. Inclusive, nessa mesma visita que a gente fez, tinha aquele galpão que a gente ficou reunido conversando, vocês lembram? Sim. Na parede tinham vários desenhos, vários símbolos. E aí eu perguntei pro rapaz o que significava. Ele disse que cada símbolozinho tinha um significado, que significava uma coisa, mas ele não sabia me dizer, que ele só copiou de um papel que o chefe deles tinha escrito. Então, ele só fez aquilo ali porque mandaram ele, mas não porque ele achou uma coisa legal. E também eles não se interessam por saber. Porque é muito disso, que ainda mais aqui no Brasil, que a pessoa não gosta muito da questão indígena, né? Ela fica fazendo, e eles vão vendo isso, vão trazendo para si e não vão valorizando. Então, daqui a alguns anos, pode ser que essas culturas sejam extintas. Infelizmente, sejam extintas. Pela não valorização deles enquanto indígena e da gente enquanto historiador, que a gente não valoriza. Inclusive, acho que quando a gente começa a falar, muitas pessoas falam, vai falar de índio de novo. Né? A gente fica até um pouco assim para começar a falar. Sim. E a questão não é nem de valorizar, é no mínimo reconhecer. E às vezes nem por parte desses jovens indígenas não se tem mais esse reconhecimento. Ou a própria dita valorização. Por conta dessa vergonha que não deveria existir. Mas que foi aos poucos adentrando e, como eu posso dizer, os índios foram se convencendo dessa fala. Sim, porque eles vivem no museu, né? O texto passado falava que os museus eram as cidades, os locais onde a gente morava. E aí eles têm um museu com eles, né? Que eles têm as pessoas que fazem o artesanato para saber como faz aquilo. Tem também a escola deles, que a escola é feita, né? É o prédio do governo, igual as escolas normais da gente aqui. Normais não, as escolas que estamos acostumados a ver. Porém, lá dentro tem vários traços indígenas, né? Tem desenhos nas paredes, tem os livros também, que contam as histórias. Mas tem essa questão da não valorização deles mesmos. Que isso é bastante. De qualquer cultura, como um todo, né? Quando ela vai se perdendo. Acho que é isso. Antes, você quer falar alguma coisa? Sim, voltando ao tema, em relação a poucos profissionais na área, em relação ao museu, ela também cita, nesse artigo dela, que recentemente apenas uma historiadora começou a fazer parte realmente da organização de dentro, e que antes dela não havia nenhum. Isso também mostra como os historiadores precisam estar mais ligados a esses órgãos na hora de elaborar projetos, visitas. Não só ele, mas como os outros profissionais da área. Assim os dois se ajudam e compartilham saberes. Que também é a crítica dela, né? Aos órgãos, que às vezes não se dá a estrutura que se deveria dar, a estrutura mínima, e ainda assim, quando dão, não são para os profissionais adequados. Então, acho que vai muito daí. Essa questão, como a Cláudia falou, eu acho que agora a gente já pode entrar nesse ponto, que é quando o professor ou o pesquisador, o historiador no caso, ele não se tem a estrutura mínima necessária para se fazer uma análise, não só escrita, mas de estruturas, monumentos, projetos e etc. Tudo que for necessário para ser, como é que eu posso dizer, ser registrado ou resgatar algo. A crítica dela também é bem pesada em cima disso. Sim, esse ponto aqui está na página que eu acabei de achar, 204. Lá no último parágrafo, que ela fala que o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional fez, né, um concurso destinado a historiadores, só que no edital, pessoas de qualquer área que tivesse uma graduação poderiam prestar o concurso. E aí ela faz a crítica, né? Como que um órgão desse nível distrata dos historiadores dessa forma, fazendo com que qualquer pessoa de qualquer área possa se candidatar, passar no concurso e assumir o cargo de historiador. Né? Isso em 2008. Sim. Não, e fora isso, ela também fala que nem a própria ANPU fez protesto em relação a isso.
Sim, não tem nenhum protesto que os próprios historiadores, os próprios profissionais formados na área não vão atrás disso de protestar, né? E quando vão, muitas vezes não são ouvidos. A questão da desvalorização da profissão. O historiador, às vezes ele é visto, não é levado em consideração a visão dele, sendo que a gente que faz a análise. Vamos adiantar aqui, mais um pouquinho. Os desafios da profissão. Alguém quer falar alguma coisa sobre os desafios da profissão? O desafio da profissão acho que entra naquilo que a gente estava acabando de comentar, né? O desafio é que muitas das vezes não se tem estrutura mínima e necessária nem na área da pesquisa nem na área do ensino. Então, quando se tem a estrutura já é num ambiente, como é que eu posso dizer, a um nível mais alto realmente. Tipo, no ensino você não tem uma estrutura mínima, professor, como você disse, a gente, na grande maioria, nos ensinos públicos, as escolas não têm condições de estarem levando todas as turmas, o que deveria ser um direito e que na Constituição era para ser garantido, mas na prática não funciona. Os alunos não conseguem fazer análise de campo, quando fazem é uma ou outra. Então acho que vai tudo daí. Então se no ensino básico não se tem essa construção do aluno para se instigar o interesse, muito provavelmente ele vai desenvolver um interesse por algo que é mais acessível e que ele tem mais acessibilidade. E na área da história, do historiador, seja ele professor, ou seja ele atuando no campo da pesquisa, é muito limitado a estrutura. Sim. Então o desafio está aí que ela cita vários problemas objetivos. É isso. Wellington. Não, que para falar o Fred já falou tudo. E também cita que realmente há muita desvalorização e pouca voz assim dos historiadores. E a maioria das vezes com isso surge pouco interesse em querer realmente melhorar essas suas faltas de pensamentos ou habilidades com certas áreas da história, como é a parte dos museus, arquivos, que não se trata apenas de fontes, documentos, mas como imagens, como vocês falaram no começo. Sim, a análise do entorno, de tudo ao redor, né? Levando em consideração. Isso. Ainda mais nos dias de hoje, que é meio complicado. Assim, voltando para o que o Fred estava falando, da questão do professor, da escola, não ter acessibilidade de tirar os alunos da escola, levar para o museu, né? Essa questão, eu acho que os próprios políticos, o Estado tem que levar isso em consideração. Porém, eu acho que com um pouquinho mais de interesse dos professores é possível não levar os alunos para o museu, mas trazer um museu para a escola, né? Por exemplo, eu lembro quando eu era pequena, teve uma gincana na minha escola e que era para trazer coisas antigas de casa para a escola. E aí tinha criança que levou aqueles bule de café, aqueles bem antigos, ferro de passar super velho, notas de cruzeiro. E aí os professores iam contando como funcionava, o que acontecia. Então, eu acho que quando o professor realmente está motivado a fazer, o aluno vê a história de uma forma diferente, ele consegue, né? Porque eu tenho 21 anos hoje e eu lembro disso que aconteceu quando eu era super pequena. Então, eu acho que quando ele incentiva os alunos a estudar dessa forma, eu acho que até os outros professores de outras disciplinas vão se motivar a fazer isso também. E o próprio diretor da instituição pode procurar os meios de fazer isso se tornar mais fácil, né? Ou vocês discordam?
Não, assim. O Fred discorda, tenho certeza que o Fred discorda. O Fred sempre discorda. Não, eu não tenho nada a acrescentar, não. É isso. Acho que é isso. O terceiro ponto seria a questão da Ampu e do IFAM, que elas... eu, particularmente, não consegui muito entender o que ela queria abordar. A única coisa que eu vi foi a crítica dela à Ampu regional, lá do estado do Rio Grande do Sul, que ela falou que não era tão ativo, era como é que eu posso dizer? Era uma instituição que era para representar, mas representava só seus interesses próprios, e não os interesses da classe realmente. Acho que algumas instituições de órgãos, assim, sempre tem a necessidade de ter concurso público, né? Tem um período de tempo, aí as pessoas, os servidores públicos vão ficando mais velhos e precisam repor. E aí não reparam a forma certa, só querem mesmo colocar a cota de pessoas que estão lá sem saber se eles vão fazer um bom trabalho ou não. Eu acho que é por isso que fizeram isso. Só mesmo para repor a quantidade de pessoas que poderiam sair. Isso acontece aqui na Ministra direto. Sim. Aí não tem a assistência, né, da pessoa ver. Um cargo para historiador, vamos fazer o concurso só para historiador. Só querem repor mesmo as pessoas sem saber o que vai acontecer depois. Sim. Eu acho que é isso. Então eu acho que é isso, né? Que o texto, ele aborda bastante as dificuldades do historiador, as áreas de atuação, em órgãos que necessitam de historiador, o não reconhecimento do historiador quanto profissional, quando ele precisa exercer o seu trabalho, muitas vezes botam ele num cargo que não é dele. E também acho que a autora também aborda bastante a questão, pelo menos que eu entendi, para a gente olhar não somente os arquivos como fonte histórica, mas tudo que temos ao nosso redor como fonte histórica. Tudo é válido para estudar, aprender e construir história. Sim. Abre um campo de reflexão que provavelmente na época dela, pela crítica, não se tinha. E hoje, pelo menos agora, a gente está tendo esse tipo de reflexão e esse tipo de análise. E o ensinamento, né, a formação teórica necessária para você poder exercer tais funções. Lenços, considerações finais? Eu não tenho nenhuma, só pedir desculpa talvez por eventuais quedas de conexões, travamentos na hora da... aconteceu com todo mundo. Que a internet... Aí agora professora, a senhora já cancela essa parte aqui, ó. Acabou da avaliação. Agora a senhora já leva as considerações da nossa internet, do nosso estado e tudo. A gente tá tentando fazer. A internet tá muito ruim ultimamente, que é difícil manter a ligação. Sim. Ou apenas a própria chamada de vídeo. Assim como a senhora sabe, professora, já que a senhora dá aula online pra gente. Dificuldades. Sim. Desculpa. Não, mas a internet tá muito ruim mesmo. Tá muito ruim. Eu acho que o nosso vídeo vai estar cortando, então desculpa aí se algumas palavras não foram gravadas. Né, porque a nossa... estamos construindo história aqui, né? Ensino à distância, em plena pandemia. Estamos tentando estudar, mas... Uma internet ruim. Uma internet ruim, pra todo mundo. Tem internet barata ou cara, pra todo mundo. Qualquer coisa crucifica o Fred. Sim. Então é isso, professor. Então, deixa lá. É isso. Gostado. Agradecemos a sua atenção. Desculpa qualquer coisa, porque... Desculpa o atraso também, né? O próprio atraso do trabalho. Não, a gente tá em dia. Que é até hoje. A gente vai mandar hoje. Dá hoje, agora. Agora que daqui vai ser mais tarde. Agora que daqui a pouco tentamos fazer. Que daqui a pouco passa. Que fizemos. É isso. Fizemos.
Tchau, professor. Ei. Tchau.